Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde. Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o convidado de hoje é apaixonado por literatura, especialmente nos gêneros de fantasia, ficção científica e ficção histórica. Almeja em um futuro próximo se arriscar como escritor nestes gêneros. Recebeu o diagnóstico de autismo aos 36 anos de idade e hoje, 2 anos depois, ainda segue se redescobrindo a cada dia. Gente, como vocês sabem, eu sempre gosto de chamar alguém que é carregado de uma troca especial. E hoje, nós temos aqui nas nossas redes radionetifônicas, Fábio Ferraz, o famoso Fabão! Cara, antes de qualquer coisa, como todo mundo sempre começa, muito obrigado pelo convite, cara. Foi uma surpresa, né? Eu não me considero um perfil grande na internet hoje, foi uma surpresa ser convidado para participar aqui. Tô um pouco nervoso, mas também tô muito ansioso. E, cara, me chamou para conversar sobre contar histórias, não só sobre literatura, mas sobre contar e acompanhar histórias. Eu sempre vou estar feliz, então eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, aqui no Chá da Tarde, e principalmente lá na nossa página, o meu livro de ideias, a gente gosta de lapidar, encontrar diamantes perdidos nas redes sociais. E quando eu vi a sua página, eu falei assim, gente, vamos chamar aquele carinha do livro? E aí o pessoal da equipe falou assim, que carinha do livro, gente? O carinha do livro, que ele faz resenha sobre os livros que mandam pra ele ler, e eu acho isso tão bacana. E assim, a gente vê hoje pessoas com 50, 80 mil seguidores, que fica até, com toda honestidade, difícil de pessoas, assim, os seguidores do Chá da Tarde conseguirem ter contato com essas pessoas. Porque, por exemplo, às vezes passa assim na mente, eu vou chamar a Joaninha, Joanona, que tem 50 mil seguidores. Ela não vai querer participar de um Chá da Tarde, né, de uma página que está em crescimento agora. A gente está indo aos rumos aí aos 3 mil seguidores firmes e fortes. E aí eu falo, poxa, por que não dar visibilidade para quem também tá começando agora? E eu falei, vamos chamar o Fábio. E aí eu bati o martelo. Agradeço pela martelada. Cara, mas é engraçado o que você falou, que eu já tive até uma pequena discussão com a IA do TikTok. Eu sou desses, eu discuto com inteligência artificial às vezes, porque, segundo a IA do TikTok, o meu conteúdo, ele não é entregue, porque ele é considerado conteúdo de desenvolvimento pessoal, não de literatura. Por causa da maneira como eu abordo os livros. Eu abordo os livros falando de uma maneira bem analítica, entrando, tipo, qual é o enredo, o que foi bom, o que não foi bom. E o algoritmo das redes sociais entende que isso não é um conteúdo que as pessoas que procuram conteúdo de literatura gostam. E eles tentam entregar para outras pessoas, para quem procura desenvolvimento pessoal. Sim. O meu conteúdo chega lá, a pessoa não está interessada em saber de literatura, não assiste, e a minha conta continua pequena por causa disso. Só que foi uma decisão que eu tomei de não mudar isso, porque as poucas pessoas que me seguem é exatamente o que elas sempre trazem. Elas falam, cara, a maneira analítica como você trata os livros que você fala ali é o que faz eu gostar do teu conteúdo, é o que faz eu ficar por ali. Sim! E daí eu falei, então, cara, mesmo que as redes sociais, mesmo que eu tenha que demorar um pouco mais para crescer, eu não vou mudar meu jeito, eu vou continuar tratando dessa maneira mais analítica, porque é o que o público que realmente está acompanhando está gostando, né? Não, e eu vou te falar uma coisa que muito honesta. Eu adoro assistir as suas resenhas analíticas. Eu acho, cara, que bacana. Porque, deixa eu te falar, acho que todo mundo que acompanha o Chá da Tarde, as pessoas mais próximas, sabem que eu tô desenvolvendo mesmo a minha saga de livros. Eu já terminei os 3 primeiros, agora eu tô naquela parte do autor revisionar a história. E, cara, quando eu vejo você falando sobre os livros que você recebe, falando, olha, eu gostei um pouco, a leitura é assim, a leitura é mais ou menos assim, um pouco disso, um pouco daquilo, eu falo, gente, que maturidade você tem, porque a gente precisa ter maturidade para isso,
é importante, porque você tá ali dando uma opinião e você tem que receber isso. E olha só, a gente tá falando aqui de livro, eu nem fiz a pergunta padrão do nosso episódio. Gente, Buguei não dá. você, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, eu Cara, olha cortei você isso, antes. gente. É porque assim, gente, falar de literatura, de leitura comigo é algo. Eu sempre fui apaixonado por ler, sempre fui. Eu acho que eu já nasci e o médico me tirou um livro da mão, porque eu acho que quando a minha mãe me pariu, eu já nasci com um livro na mão. É um problema isso na minha vida, tá? Porque às vezes eu ia pra festas, eventos sociais, de família ou qualquer outra coisa, eu levava um livro na bolsa. Se o evento não estava interessante, eu abria o livro e começava a ler. E o resto que se dane. Mas vamos falar isso depois, mas vamos começar agora. Quem é Fábio Ferraz? Cara, essa é uma pergunta difícil para fazer para um autista, tá? A gente tem dificuldade de se auto, de se auto Eu entendo, eu sei. avaliar. Mas assim, eu diria, uma brincadeira que eu fiz recentemente com a minha esposa, eu acho que pode começar com a resposta dessa pergunta, é assim, hoje, principalmente aqui falando de perfil de internet, eu sou um fracassado profissional. Deuses, por que isso? Não, eu vou explicar. É porque assim, eu tive muitos projetos já na internet. A gente Uhum. estava conversando aqui antes de começar, já tentei ter um projeto de podcast, já tentei ter TikTok falando de vida corporativa, já tentei ter Instagram falando de vida corporativa, o meu podcast era falando de vida corporativa. Nenhum desses projetos deu certo. Né? Nenhum foi para frente. Só que hoje eu trago isso, eu brinco com essa questão de ser um fracassado profissional, porque hoje eu acho que eu consigo me encontrar e estou conseguindo fazer esse trabalho literário exatamente pelos erros que eu tive no passado. Eu consigo olhar e falar, cara, não deu certo porque faltou isso, não deu certo porque faltou estratégia aqui, não deu certo porque faltou paixão ali. Então, hoje, né, a gente falando aqui de internet, eu brinco com isso, né? Eu já falhei em vários projetos. Foi até uma coisa que eu fiz questão ali quando eu preenchi o formulário para vir pro Pro chá da Chá da Tarde. tarde. Eu não coloquei formação, eu não coloquei nada por gosto, porque eu já tive uma presença na internet no passado nessa questão corporativa. E eu não quero mais falar disso. Não é a minha paixão, não é o que me move. O que me move é outra coisa. E aqui entra agora, né, falar um pouco de mim. Me move exatamente porque eu abafei isso por muito tempo na minha vida. Eu abafei o meu amor pela literatura, meu amor pela fantasia por muito tempo, exatamente por essa pressão social, sabe? De você tem que ser muito produtivo, você tem que ser um profissional muito grande, você tem que focar naquilo que dá retorno financeiro. Então, eu acabei abafando isso por muito tempo e agora eu tô olhando, cara, eu tô chegando nos 40 anos, eu quero fazer o que eu tenho paixão por fazer, né? E aí entra a paixão com os livros. O que é engraçado que você comentou, que você brincou, que você nasceu já com o livro na mão. A minha história é completamente diferente. Eu odiava ler. Eu Ah, não suportava pegar um livro na mão. Eu fazia trabalho de colégio pulando página. Eu lia uma página a cada 5, nossa. torcendo para que a pergunta na prova fosse aquela do livro. Uhum. Porque eu acho, e aí é uma coisa que eu às vezes trago até no meu conteúdo, eu acho que a escola hoje, ela ensina a gente a não gostar de literatura. Porque não é nada assim, não estou indo para o caminho de dizer que não devemos ler clássicos, tá? A gente pode falar disso Uhum. depois, eu acho que Uhum. devemos sim. Mas eu acho que a escola, ela te empurra muito livro sem se preocupar com você, O como ser humano. despertar do gosto. E literatura é algo que tem que ressoar com a pessoa. Você tem que olhar para aquilo, tem que ser realmente tem que vibrar na mesma vibração que você, para você Uhum. entender Sim. aquilo. E eu só fui gostar de literatura com 17 anos. É uma história que eu sempre conto também. Uma amiga minha, entre aspas, esqueceu o livro dela na minha mesa numa sexta-feira. Era o Silmarillion do Tolkien, não sei se Nossa, você sim, sim, conhece. sim, sim. E depois eu fui descobrir que ela fez isso porque ela percebeu que eu gostava muito de filme de fantasia, de filme de ficção. Eu não investia na literatura. E ela falou assim: eu vou deixar meu livro com ele no final de semana e ver se vai. E eu peguei aquele livro, Silmarillion não é uma leitura simples, eu li ele num final de semana, eu li ele em 2 dias. De tanto que aquilo vibrou na mesma vibração que eu, sabe? E ali eu descobri, não, realmente, não é que ler é ruim. Eu não estava envolvido com a literatura que tem a mesma vibração que eu, né? Uhum. E ali eu comecei daí ali eu comecei a gostar de literatura, comecei a me envolver mais, daí fui para ficção científica, ficção histórica, que são outros dois gêneros que eu gosto muito, né? Mas em resumo, para eu não estender demais a minha apresentação, eu acho que é isso, né? Resume bastante. É,
a minha história com a literatura, que é onde eu estou tentando trabalhar hoje, quem sou eu, todos os projetos que eu já abandonei, né? E é isso, esse é o Fábio. Nossa, aplausos, plateia, aplausos, muitos aplausos, porque assim, Fábio, você tá falando aí sobre essa questão de literatura, dessa questão de escola, eu tive uma sorte fantástica, e eu falo isso pra todo mundo que eu conheço, né, que gosta de literatura, que eu tive uma professora de literatura, começou com redação. Eu tive ótimas professoras que incentivavam a leitura. Eu Uhum. tive aqui, vamos botar uma lista aqui, porque eu gosto de falar das professoras. Eu acho que eu tenho várias, eu tenho 3 formações e uma delas é nessa área de licenciatura, história da arte, por aí vai, histórias. E uma das coisas que eu gosto muito é valorizar os professores. E eu tive, assim, professoras maravilhosas nesse sentido de literatura, de redação. A primeira foi Márcia Basbus. Um beijo, tia Marcinha. Cara, como que tia Marcinha no Ensino Fundamental 2 ela fazia a gente gostar de ler na biblioteca. A segunda era Márcia Beatriz Mariotti. Um beijo, a gente chama ela carinhosamente tia Rússia, que ela é amiga da minha mãe, então assim, não tem como fugir. A filha dela é minha dentista e por aí vai. Amizades. Mas eu tive uma professora no ensino médio de literatura, que infelizmente faleceu pós-Covid, né? Que era a Margarete Teixeira, Margot. Gente, assim, você tá falando dos clássicos. Ela não mandava a gente ler os clássicos. Ela lia os clássicos com a gente, só que ela não lia, tipo, um exemplo, né? A Casa Azul era verde. Não. Ela interpretava os clássicos com a gente. Então era algo assim que você olhava e falava assim, gente, essa mulher ela dá vida dentro de sala para literatura, isso era fantástico. E aí, obviamente, você tá falando sobre esse amor, eu acho que a gente vai despertando aos poucos. Algumas pessoas, obviamente, quem tem essa aptidão, o gosto. E o nosso tema de hoje, né, que é literatura na internet. A gente fala tanto de literatura que eu até esqueci de avisar no início do podcast. Eu tô tão animado com esse podcast que a gente tava conversando aqui antes de começar, que eu não vou Fábio, eu esqueci até de contar pra falar aqui na abertura que o tema é esse. Mas o nosso tema de hoje é literatura na internet. E pra começar assim, a primeira pergunta agora real, como as redes sociais têm contribuído para a disseminação da literatura e do interesse pela literatura? Por que eu quero te fazer essa pergunta? Porque hoje em dia, cara, ninguém lê. Se a gente parar pra pensar, o Brasil saiu agora dados que o brasileiro ele tá deixando de ler. E ler mesmo, sabe? Eu não tô falando de Kindle, não tô falando de livro físico, não tô querendo comparar um ao outro, apesar que eu gosto de ambos, mas eu prefiro às vezes o físico. Mas assim, cara, a gente não tá lendo. Eu morei na França um tempo e você vê que, tipo assim, livro lá, você não vê o francês ser um livro na bolsa. Então tem coisas, sabe, que a gente para e pensa, cara, o que que tá acontecendo? E aí eu queria saber de você um pouco sobre isso. O que que você acha disso? Como que as redes sociais contribuem para esse acesso à literatura? Cara, eu acho que é uma faca de dois gumes, tá? Tem um problema assim, ajuda, eu não vou dizer que as redes sociais não ajudam, elas ajudam muito. Porque hoje, por exemplo, né, você comentou que você está escrevendo os seus livros. A gente estava conversando aqui, eu tenho um perfil literário, você já tem um contato de alguém que você vai falar, porque assim, a divulgação, quando você lança um livro, é uma das etapas mais difíceis. Né? Então você já tem pessoas ali, você não está preso a veículos de mídia, você não tem que conseguir espaço numa revista, conseguir espaço num jornal, que era o que tinha que acontecer antigamente. Então, ajuda por causa disso. Você tem pessoas disseminando e você tem pessoas interessadas nos assuntos, né? Então, você vai ter pessoas... Você está escrevendo fantasia, você vai ter perfis de pessoas que falam de fantasia, que podem falar do seu livro. E isso vai te ajudar a divulgar o seu livro. Então, eu acho que, no geral, é positivo. Mas tem um problema muito grande, que é o efeito bolha dos algoritmos. Porque hoje, se você olhar, a gente tem um espaço, igual você falou, assim, aí eu já trago a minha visão do efeito bolha, tá? Eu conheço essa pesquisa que você comentou, só que quando ela chegou para mim pela primeira vez foi um susto. Porque eu vivo numa bolha onde todo mundo lê tanto, que eu olhei e falei, não, cara, o mundo inteiro lê. O Brasil tá lendo muito. Né? E daí quando chegou esse resultado, não é minha bolha que tá lendo. E aí tem o efeito bolha no seguinte sentido.
hoje literatura já não é mais um nicho. Literatura, ele é um nicho muito amplo, tem os subnichos dentro, e as pessoas só estão falando dos mesmos livros. Então, fica difícil dizer assim, as redes sociais ajudam o interesse pela leitura, porque as redes sociais estão direcionando para você, todo mundo lê o mesmo autor, todo mundo lê a mesma editora, todo mundo lê as mesmas coisas, e tá ficando difícil você olhar e falar assim, para o mercado literário isso está positivo. Não, isso está positivo para aquele autor que conseguiu virar hype dentro da rede social, né? Então, em resumo, de novo, né, eu acho que sim, ele está ajudando a disseminar, só que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com um pouquinho de responsabilidade com como a gente. E eu falo a gente, criador de conteúdo, né? Porque se a gente não cuidar disso, fica todo mundo olhando para o mesmo autor, para o mesmo livro, e não sai dali, né? Fica só ali. Então, em resumo, essa é a resposta que eu tenho. Né? E assim, eu falo pra ti porque, cara, por exemplo, a Cris, quero mandar um beijo pra Cris. A Cris é uma amiga minha, professora da USP, aposentada, que tá lançando agora recentemente, semana passada, assinou o contrato com a editora. Tudo lindo, bonitinho, bem feito. E, cara, eu já li a história dela. E é uma Uhum. história que eu, particularmente, gostei muito. E aí eu fico pensando, gente, se eu achei bacana, muitas pessoas também podem achar, mas isso você tá falando da bolha, é muito complicado, porque é aquilo, se você não tá hypado, você não é visto, e são escritores fantásticos, com histórias, formas de escrever fantásticas. Eu estava lendo agora recentemente, porque eu sempre leio assim, eu leio um livro cult, leio um livro de fantasia, leio um livro sobre história, leio um livro sobre Uhum. psicologia, eu sempre vou alternando, né? E agora quero mandar aqui, acho que você conhece também, quero mandar aqui um salve o Felipe Betim, que a gente já entrevistou no dia do livro, que ele me mandou uma mensagem dizendo que meus livros já foram postados, que eu comprei a saga inteira, então vou estar vidrado lendo a saga de fantasia dele. Mas assim, eu sempre busco fugir um pouco da bolha que você tá falando. E nesse sentido, você acha que na internet, essa questão da bolha, há pontos positivos, há benefícios em você utilizar as redes sociais, tanto para os atores, né, os escritores, ou você acha que não é muito legal, a bolha impede muito, em termos de promoção do seu trabalho e conexão com os leitores, ajuda porque você vai conseguir falar diretamente com os leitores, mas aí você acha que essa conexão também vai ficar comprometida? O que você acha desse contexto? Não, cara, eu acho que assim, é sempre válido você divulgar o seu trabalho, Uhum. né? Não, porque assim, se você não for para as redes sociais, você vai para onde? Essa é a minha pergunta hoje. Hoje é onde o público está. Você vai conseguir público ali, você vai conseguir a visibilidade ali. Então, assim, a bolha às vezes é a analogia que eu falo da maratona. Tem gente que está correndo a maratona com uma pedra amarrada nas costas, e tem gente que está correndo a maratona com um Air Jordan no pé. Os dois têm chance de chegar na linha de chegada. Um vai chegar muito mais fácil que o outro, um vai ter muito mais esforço que o outro, né? Então, às vezes, você vai ter que ter um pouco mais de estratégia na sua divulgação, um pouco mais de estratégia na maneira que você vai abordar, né, aquilo. E talvez alguém que esteja ali num modelo mais de escrita de trope, que é o que hoje está no hype, escrita ali nos gêneros que hoje estão no hype, não vai precisar de tanto. A pessoa vai Tem gente que eu conheço que publicou o livro na Amazon e já está no top, nem divulgou, né? E tem gente que eu conheço que está batalhando, está divulgando, tá. Cara, então acho que, enfim, de novo, para resumir, Uhum. porque eu sou prolixo, sempre é válido você divulgar. A diferença é Uhum. que talvez você tenha que ter um esforço maior. Não, talvez seja mais fácil para algumas pessoas, mais difícil para outras, mas divulgar é sempre válido. É importante, né? E vamos abrir aqui, vamos fazer uma curva aqui, fazer um contorno aqui. Você falou que você gosta daqueles gêneros literários, ficção científica, fantasia. De onde vem esse amor? Como é que você gostou disso? E outra coisa, futuramente você quer escrever algo? Eu acho importante. Já tem alguma ideia? Um spoiler. Momento spoiler. Não, vamos lá. Cara, é de nascença gostar desses gêneros, assim. Uhum. Eu sempre fui apaixonado por história.
Depois de descobrir o autismo, eu descobri que é um dos meus hiperfocos. Então, assim, eu sou apaixonado por história antiga, Olha. história. Eu sou o tipo de pessoa que a minha esposa brinca que às vezes eu sou o chato do rolê. Que as pessoas estão brincando de. Ah, faz uma piadinha com o Império Romano, daí sabe o Sheldon Cooper? Tipo, fun fact. Sim, É um sim. fato engraçado sobre. Eu sempre chego com essa porque eu gosto muito, então ficção histórica vem daí. Fantasia, ficção científica, quando eu era jovem, igual eu falei, eu demorei para gostar de literatura, mas eu não demorei para gostar de acompanhar histórias. Então eu sempre gostei muito de jogos de videogame que tinham uma história profunda. Eu nunca gostei de jogos competitivos, jogos mais limitados. Eu gostava daqueles RPGs que você, Final Fantasy, você senta, você se sente na pele do personagem, você sente o que ele está passando, você fica ansioso para saber o próximo passo. Filmes, séries, eu sempre gostei muito. Então, eu sempre gostei desse gênero desde sempre nessas mídias. Uhum. Quando eu migrei para literatura, eu migrei dentro do gênero que eu já gostava, né? Eu sempre fui apaixonado. Eu acho que assim, é óbvio que eu vou falar aqui, mas existe uma mágica na fantasia que ela só tá na fantasia. E eu não falo no sentido do eu não falo no sentido do lazer de ler fantasia, mas existe uma mágica que conecta com alguns arquétipos nossos como seres humanos que você só vai encontrar ali. Então isso é algo muito profundo para mim, assim. Então eu Uhum. não tenho nem como explicar de onde. Isso eu acho que estava na minha mão quando o médico me tirou da barriga da minha mãe, assim como estava o livro com você. Exato. Não, mas eu acho que na realidade a fantasia, ela tem um quê muito importante que nos diferencia, né, de qualquer outro animal no planeta. Eu acho, quer dizer, eu acredito realmente que é a questão da imaginação. Uhum. É claro que às vezes você olha para uma coisa, eu tenho mania de às vezes quando eu vou em exposição de pintura, eu fico horas olhando para um quadro e eu falo: "Gente, que loucura, gente, que doideira", porque são coisas que a gente pode, tipo, absorver. É muito importante você ter um momento de absorver, olhar para algo e absorver. E eu acho que quando a gente escreve fantasia, ela traz essa absorção do que, né, do que a gente absorveu, né, ficou até um redundante aqui, mas ela traz essa questão aqui, e aí a gente transforma isso em palavras que, na verdade, às vezes eu descrevendo algo, eu imaginei de uma forma, mas você ao ler, se não for uma descrição padrão de certa coisa, você pode pensar de outra maneira. Então são coisas que mexem muito com a gente, e a fantasia tem esse poder. E aí, você acha que as redes sociais, seja o TikTok, seja o Instagram, não importa, YouTube, Spotify, elas têm ajudado a democratizar a literatura? Porque hoje você consegue ler entre aspas, você tá andando, caminhando, fazendo o que for, e alguém tá lendo o livro para você, né? Alguém, Uhum. a gravação, eu esqueci agora o nome que fala, mas O a audiolivro? audiolivro. O Uhum. audiolivro tá ali. Então, assim, democratizou, mas ao mesmo tempo você acha que é, é, isso facilita ou de repente desfacilita, entre palavras, entre aspas, né? Impossibilita esse, essa coisa de pegar o livro, que você acha que esse viés é importante ou não? Cara, eu acho que é importante. Por ser uma pessoa neurodivergente, eu tenho que dizer que é importante, tá? Porque eu tenho, por exemplo, colegas com TDAH que eles não conseguem ler um livro, sentar e ler um livro. Então, o audiolivro facilita isso para eles, né? Então, sim, é uma ferramenta importante, mas eu acho que aí depende do viés que você olha. Se você olhar e falar assim, está democratizando o acesso à fantasia, a acompanhar histórias, a acompanhar ficção, a acompanhar uma narrativa, sim. Agora, quando você olha para o viés mais técnico, está democratizando o conhecimento da estrutura da escrita, tá? Aí não. Porque aí as pessoas estão deixando uma mídia para usar outra, né? Então, eu acho que depende do viés que você olha. Se você olhar pelo ponto de vista técnico da escrita, está afastando. Se você olhar pelo ponto de vista do material gerado, do acesso à história, aí está democratizando. Essa responsabilidade de criador de conteúdo literário,
Isso te diferencia de alguém que lê por hobby? O que que você acha? Como você sente assim quando você cria o seu conteúdo, quando você cria a sua estrutura, quando você tá ali falando, olha, eu li esse livro aqui que tal pessoa me mandou. É, porque assim, às vezes a gente vê aí na internet as pessoas falando assim, ah, eu li esse livro aqui, XYZ, e na realidade foi isso, isso, isso. E às vezes a pessoa nem leu aquele livro. Uma Uhum. terceira leu, fez um resumo fez um roteiro do que aquele digital influencer, né, aquele criador de conteúdo literário teria que falar. E é isso e é o que temos. Você a gente sabe, né, que lê os livros realmente, que fala, que comenta, que manda vídeos, faz collab com quem você tá lendo. É, essa responsabilidade, como que você trabalha isso? Cara, eu acho que aí a gente conecta com o assunto do efeito bolha de novo, né? Eu acho que a diferença vem assim, leitor, eu sempre falo isso pra galera assim, a gente vive num país onde o poder aquisitivo é baixo, livro é um item de luxo praticamente. Então, pro leitor final, pra galera que tá lendo só por hobby, tá lendo só pra acompanhar uma história, cara, eu não me meto no que essa pessoa tem que ler, ela vai ler o que ela gosta, o que ela tem o dinheiro dela pra adquirir e tudo mais. O criador de conteúdo, eu acho que você já tem que ter uma visão um pouco diferente. Não só o literário, eu acho que todos têm que ter uma visão mais responsável da influência que eles causam, mas eu acho que quando você quer se portar como criador de conteúdo, você não pode ler só aquilo que você gosta. Você não pode ler só porque. Tem um pessoal, por exemplo, que eu às vezes dou umas cutucadas nos meus vídeos, que é o pessoal das 100 páginas. Ah, eu li 100 páginas de um livro, se eu não gostei, eu abandono. A mensagem que você passa com isso é Eu não tão consigo, você ruim. sabia? Eu acho que. Exato, eu acho que assim, de novo, como leitor, não tem problema você fazer isso, mas como criador de conteúdo, vou te dar um exemplo, tá? Bartleby, o Escrevente, não sei se você já leu, do Não, Herman ainda não. Melville. Cara, é um livro que o último parágrafo do livro faz você reler, revisar tudo que você leu e você explode a tua cabeça e você fica, meu Deus, que história sensacional. Então, aí respondendo a pergunta inicial, eu acho que a responsabilidade ela vem disso, sabe? Se você vai ser um criador de conteúdo, em algum momento você vai ter um retorno. Você pode dizer, eu só tô falando dos livros que eu gosto na internet. Vai chegar uma hora que o seu perfil vai monetizar, vai chegar uma hora que algum retorno você vai conseguir, porque você está gravando seus vídeos, você está fazendo isso. Eu acho que você tem que tratar de uma maneira mais profissional o seu perfil, você tem que ser mais responsável. Então a responsabilidade que eu vejo do criador de conteúdo é essa, é você não ficar preso somente ao seu gosto, você não está lendo por hobby. Você está lendo para você trabalhar a literatura, você divulgar, né? A gente comentou um pouco antes de começar a gravação, você divulgar os autores que estão independentes. Né? O pessoal fala, tipo, porque tem a questão do grande filtro, né? A gente está aqui no nosso mercado a gente é o filtro. Então a gente pode pegar autor ruim, que você não vai pegar autor internacional ruim, porque ele já passou pelo filtro do país dele. Mas você, como criador de conteúdo, é você que é o filtro. Você tem que se dedicar, você tem que se dispor a ler um livro desse, a ler um autor independente, a divulgar um autor independente, ler um livro clássico, estudar estrutura. Basicamente, você tem que estudar como um escritor estudaria. Acho que essa é a minha resposta para isso. Porque senão você nunca vai ter uma análise realmente bem feita. Você simplesmente vai estar dizendo gostei ou não gostei. Bem, Fábio, eu sei que você já sabe, que você já ouviu outros episódios, né? Eu temo uma dessas xícaras. Eu sei que você já sabe, quem tá chegando aqui agora não sabe, né? A gente, quando esse sininho toca, significa que infelizmente, gente, olha só, infelizmente, eu ia ficar muito tempo aqui, cara. Infelizmente, o nosso chá da tarde tá chegando ao fim. Mas, antes da gente terminar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, pessoal, para quem tá chegando aqui agora, o Fábio, que é nosso seguidor, que já acompanha também, o Jogo das Xícaras é uma brincadeira que a gente tem aqui com o nosso convidado, tá? A xícara número 1 é o chá de laranja com limão. Isso ou aquilo que o convidado tem que escolher. A xícara de chá número 2 é o chá de canela, um jogo rápido que o Fábio vai ter que responder nos piscar de olhos. Assim, falei, ele responde, falei, ele responde. O chá de morango é uma reflexão sobre a vida que o nosso convidado traz e ele fala, ele comenta e a gente ouve, porque às vezes a vida pode ser um morango sim.
E a xícara, tão temida xícara de número 4, é o chá de abacaxi com gengibre. Uma situação polêmica que o nosso convidado tem que dar uma opinião séria, curta e incisiva. Pronto, vamos aqui embaralhar as xícaras. Daqui pra cá, você quer a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? A terceira. Terceira xícara? Ah, é uma xícara boa. É a xícara de número 3, o nosso chá de morango. Uma reflexão sobre a vida que o nosso convidado traz, uma reflexão positiva. Porque por mais que a gente tenha que pagar 1 bilhão de boletos, às vezes a vida pode ser um morango. Qual é a sua reflexão pra gente aqui hoje, Fábio? Cara, eu acho que, pensando que a gente falou bastante de conteúdo de internet, conteúdo de rede social aqui, né? Uma coisa que eu estudei bastante para criar os meus conteúdos é que o tempo médio de um bom vídeo é de 3 minutos, né? Para você publicar em todas as redes. Então a minha reflexão é sobre isso, até sobre algumas coisas que eu passei e alguns projetos que eu desisti por causa disso, que é o seguinte: não defina a sua vida baseado na opinião de pessoas que não parariam 3 minutos para ouvir com atenção o que você está falando. Gente, eu não preciso falar mais nada. Esse já vem agora o momento show da Xuxa. Fábio, é que a Rayane apelidou isso, o momento show da Xuxa. Quem é millennial sabe do que eu tô falando. Você quer mandar um beijo pra quem? Que depois dessa não tem mais o que falar. Cara, vamos lá. Eu acho que assim, cara, primeiro, não posso deixar de deixar um beijo, um abraço, um tudo pra minha esposa, porque todos os projetos que eu tô tocando aqui exigem algo que é muito importante pra ela, que é tempo. Então ela tá abrindo mão do tempo dela pra eu poder investir nesses sonhos, então sempre vou ser muito grato. Isso é importante, isso é importante. E, cara, há algumas pessoas aí que fizeram muita diferença num momento recente, nesse projeto que eu tô tocando, né? O Villain Carletti, que é o cara que tá fazendo o podcast junto com o Felipe Petin agora. Sim, achei o máximo o parceiro isso. Dele. Um abraço pra eles. O Rafael Camargos, que são algumas pessoas aí que estão nesse bolo de pessoas que eu fiz parceria recentemente. Eles apareceram na minha vida após um momento muito difícil, que foi o momento que eu perdi a minha gatinha, Shuri. Eu tava muito depressivo, eu tava abandonando todos os meus projetos, e foi por eles estarem ali, tipo, me incentivando, falando, cara, eu quero que a minha obra seja abordada por você, eu quero que ela seja falada por você, que eu fui retomando o ritmo, né? Então, acho que é pra essas pessoas que hoje, se eu tô aqui, hoje eu pude ser convidado num podcast, é por causa dessas pessoas que ou abriram mão de coisas importantes pra elas, ou me incentivaram no momento que eu tava praticamente desistindo, né? Então, fica pra essas pessoas e pra você por ter me encontrado, né? e ter me chamado pra vir pra cá, cara. E Fábio, diz aqui pra gente, divulga suas redes sociais, seu perfil, seu trabalho. Você tá começando agora esse perfil literário maravilhoso, entende? Então assim, isso não pode deixar passar em branco aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Cara, @FabãoFerraz nas 3 principais redes, tá? YouTube, Instagram e TikTok. É o mesmo usuário para todas. No Spotify você vai encontrar o podcast que eu tô lançando lá, que é o Resenha do Errante. E ele tá no Spotify e no YouTube também, tá? No YouTube, se você procurar o meu perfil ali, o Fabão Ferraz, ele é uma playlist lá dentro. E no Spotify ele tá só pro podcast. Mas são essas as redes principais. E eu tô tentando manter o mesmo usuário pra todas, pra ficar mais fácil pra todo mundo. Então me sigam em todas, por favor. Gente, segue, gente, porque ele tá começando agora. Ele é igual o Chá da Tarde, é igual o meu livro de ideias. Tá começando agora e daqui a pouco, quando você tiver com 5 meses, você já tá aí. A gente tá indo pra 5 meses. Quando você tiver com 5 meses, você tá aí caminhando pros 3.000 seguidores e a gente também pra 3.000 seguidores. E aí vai ser tudo maravilhoso. Eu adorei que você está aqui hoje, eu adorei mesmo. Eu espero que surja. Eu acho que a gente tem que fazer um Chá da Tarde de 4 autores. Eu, você como futuro escritor também, o querido Felipe e o... Eu esqueci o nome dele agora, fugiu. O que tá com o podcast com o Felipe. William. Não, William, isso, William. Uhum. É fantástico, a gente tem que fazer. Quem sabe futuramente a gente... Vamos falar com a produção. Produção, anota aí, produção, anota, que senão vai dar bom. Sim. Bem, pessoal, por hoje é só.
Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.